Então, nesse de manhã cedo, quando eu vi a mensagem dele, desculpa, Lacombe, falou assim: vocês são a maior audiência, eu preciso falar. Eu olhei para a cruz, falei assim: Senhor, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de fazer parte desse trabalho junto com o Lacombe Max. Porque é para isso que eu queria que a timeline crescesse. O pai do Lucas brasileiro, o seu Evandro, a quem a gente agradece aí pela disposição de estar com a gente. Evandro, muitíssimo obrigado aí por participar aqui do programa. Nós mostramos o que aconteceu esta semana no velório da sua sogra. Foi uma situação muito triste. E eu gostaria de começar, então, pedindo ao senhor que explicasse qual é a situação do seu filho. Ele já está condenado, já está cumprindo pena de quanto tempo? E o caso dele teve individualização de conduta? Foram apresentadas provas contra ele? Agradeço mais uma vez pela participação. Boa tarde, Lacombe. Muito obrigado por essa oportunidade. Me chamo Evandro Soares Brasileiro, pai do Lucas Costa Brasileiro, preso no dia 8 de janeiro de 2023. A começar de tudo, ele foi condenado a 14 anos, 5 crimes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Não foi individualizado os crimes, foram todos condenados naquele pacote, e no qual o meu filho chegou lá às 5h40, que ele estava fazendo prova de concurso nesse dia. Aqui eu mostro aqui, a prova de concurso foi do lado do evento, que é da L2. Eu peguei a declaração do qual ele fez essa prova de concurso, coloquei tudo isso aí no processo. O meu filho é advogado também da OAB, porém, a OAB é omissa, suspendeu a OAB do meu filho, entendeu? Então, para isso, desde o 8 de janeiro, isso aí tudo para nós está sendo um pesadelo, um dia atrás do outro. Max. Desculpa, eu tô vendo o negócio o rapaz da Starlink tá chegando aqui, se puder Deus passar então, pro Laudelino. Eu falo aqui, Laudelino e Max. Laudelino e Alan, desculpa. Aqui é assim, gente. A gente não tem uma secretária. É porque ele tinha marcado para chegar depois do final do programa, o cara já tá chegando. Paciência. De repente a gente consegue ali que o Bob dê uma força só para... Seu Evandro, pode colocar a câmera em mim aqui, produção. Seu Evandro, é muito lamentável que a gente presenciou. Eu gostaria que o senhor dissesse a oportunidade que o senhor tem para poder falar para toda a nossa audiência, para todo o Brasil. O seu filho foi preso de modo absolutamente injusto e inconstitucional. Queria que o senhor comentasse até não só o que eles acusam, mas o que seu filho estava fazendo, o que ele fez, ele como advogado também, e dissesse o porquê que seu filho, primeiro, foi avisado que não poderia ir ao funeral da avó, e em que circunstâncias, por mais que a gente tenha visto as imagens, o seu filho acabou comparecendo ao funeral da sua sogra. O Alan, eu vou dar uma resumida aqui, tudo sobre o meu filho, dia 23 até a presente data, no qual, eu já te falei, meu filho foi preso no dia 8 de janeiro, saiu no dia 19 de agosto de 2023, porém, por risco de fuga, voltou à prisão, foi pego na residência dele, a Polícia Federal, buscou ele na Polícia Federal no dia 6 de junho. Logo após isso aí, que levaram ele para a penitenciária, em ele ser advogado e denunciar todos os absurdos, foi agredido pelos 3 policiais penais lá da penitenciária. Eu denunciei no Ministério Público, o Ministério Público julgou improcedente tudo o que aconteceu, e logo após isso, esses mesmos policiais agrediram outro preso, mas esse preso foi preso comum, mas
teve óbito, morreu, então o Ministério Público também tem a mão suja de sangue com outros presos, do qual eu relatei esses policiais. Ele repetiram esse fato, mas com outros presos, então eles não levaram nada isso a sério. Agora eles estão afastados. Agora, recentemente, a avó, minha sogra, ela faleceu na segunda-feira. Nós pedimos ao Alexandre de Moraes para ele vir ao velório. O Alexandre de Moraes, ele soltou o documento, ele deferiu o documento, que está aqui na minha mão. Meu advogado chegou na penitenciária às 11 horas para tratar desse assunto e ajudar também. Quando foi na terça-feira, por volta de 1h15, a penitenciária soltou um documento que não iria trazer meu filho devido a 120 quilômetros de distância. Não é só de vinda, e de volta. Não tinha viatura e não tinha contingente para isso aí. Quando eu recebi esse documento do meu advogado, eu rapidamente fiz uma matéria, soltei nas redes sociais, inclusive o Marcos Vanucci ajudou bastante nisso aí, que rodou, repercutiu o mundo, e não sei por quê. E também está sendo perseguido, né? Desculpe interrompê-lo, senhor Evandro. O jornalista Marcos Vanucci também está sendo perseguido, né? O Marcos Vanucci também, amigo meu pessoal, ele foi preso, entendeu? E também está sendo perseguido. Aí o seguinte, quando foi 3h15 que eu tomei ciência disso, soltei isso aí, essa matéria. Quando foi exatamente 3h40, ligaram para o meu advogado, pedindo para segurar o velório, que meu filho ia comparecer no velório. No jeito que ele estava, trouxeram ele, armado, fortíssimo, de 30 a 35 policiais, dos quais 5 deles eram paisana, armamento pesado, fuzis, escopetas, spray de pimenta, gases e outras armas. E tinha isso num funeral, né? Caracterizada e uma viatura paisana. Senhor Evandro, desculpe interrompê-lo. O senhor está descrevendo como que esses policiais estavam em um funeral. Positivo. Não, pode continuar, desculpe interrompê-lo, mas é porque as pessoas precisam ter uma clareza. E eu confesso igual que eu falei, com dificuldade de tratar do caso, porque nós estamos falando de uma pessoa inocente que escoltada com fuzis em um funeral de uma família. Todo mundo sentiu intimidado em ver todos os policiais, constrangimento total. A minha sogra, do qual ia ser velada às 16 horas, foi ter que segurar para poder ser sepultada às 17h30, que meu filho era para estar lá de 2 horas, conforme o documento, até às 16h30. Meu filho chegou lá às 18h42, ficou 5 a 10 minutos no velório, foi retirado de novo pelos policiais e voltado pela penitenciária. É tanto, se vocês verem, a roupa dele está toda suja, porque no jeito que ele estava lá dentro da penitenciária, pegaram ele, colocaram dentro, ele veio de sandália e algemado. Vocês veem o fundo da roupa, vocês veem todo sujo de terra. Não deu tempo nem de se compor, igual foi feito Lula na época que ele sepultou o neto. Seu Evandro, e os advogados, eles estão falando de possibilidade de ter uma prisão domiciliar para o Lucas ainda? Como que está essa perspectiva, né, daqui para frente em relação ao Lucas? Deixa eu te falar, não tem perspectiva nenhuma. Isso aí vai da cabeça, vocês sabem aí, do julgador, entendeu? E condenador, nós não sabemos de nada, não sabemos o que acontece e não estamos a par de nada. Eu vou te falar mais outra tamanha injustiça, só para vocês verem. Eu tenho 2 netas, filha dele, que para poder fazer a visita, uma com 2 meses, tá aqui o documento, 2 meses de idade, teve que tirar a certidão negativa de crime, 2 meses.
E a outra, hoje ela tem 3 anos, mas na época tinha 2 anos e meio. Também certidão de crime, senão não visitaria o pai. Só para você ver o tamanho dos abusos para com essas pessoas. Meu filho e todos do 8 de janeiro. É a mesma coisa, não muda, só muda o CPF. Não é concebível. Você não tem como conversar isso com ninguém de nenhum país civilizado do planeta e dizer que uma criança de 2 meses de idade precisou de antecedentes criminais para o pai poder vê-la. Incrível. E eu peço que vocês não fechem os olhos a essa dor. A dor do seu Evandro, do seu filho. Não fechem os olhos para isso, porque se vocês fugirem e tirarem os olhos de vocês, gente, isso aqui me faz mal, vocês vão entrar no entretenimento. Quando eu falo entretenimento, não é só entretenimento de ver risadas, coisas. Eu várias vezes preciso ver algum entretenimento. Estou dizendo nesse exato momento. Fixem os olhos na cruz dessa família. O Alan, só fazer uma observação. É igual eu te falei, só muda só o CPF. Mas isso é com todos. Com todos Sim. os presos do 8 de janeiro é a mesma coisa. Só muda o CPF. Só que eu não abaixo a cabeça para o sistema. Eu apareço na rede da direita, inclusive o espaço agora que você me deu, e o Lacombe, todos, muito obrigado. Estou aí em rede nacional. Então, agradeço isso. Mas muita gente se cala com medo do sistema. Eu não me calo. Laudelino. Uma pergunta que eu queria deixar você olha uma coisa normal nas famílias brasileiras, no mundo inteiro, o núcleo da família é sempre aquela busca pelo bem comum ali, as crianças estão crescendo, então você leva para a escola, as famílias têm trabalho, e quando acontece um evento como esse, o núcleo, o centro da família, a atenção da família muda absolutamente. Você não acorda de manhã pensando num investimento que você quer fazer, numa viagem que você deseja fazer. Toda a atenção da família se volta para esse, que não é um simples problema de um membro da sua família que fez algo errado e foi preso. Não. Isso mexe com a família inteira, porque diante do país, diante do planeta, da família, todo mundo está vendo aquela irregularidade, aquela injustiça sendo feita contra um inocente. Eu queria saber do senhor como que está a família como um todo diante dessa situação. Eu só vou falar aqui para vocês que nós não estamos bem. Nós estamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá força. Ele que nos dá esse sustento para nós se levantarmos, a família, os amigos, que somos bastante unidos, do qual ele foi sepultado em Formosa, Goiás, mas nós somos de Sobradinho, Brasília, Distrito Federal. Entendeu? Mas não é nada fácil, mas nós temos que se recompor para poder tomar um oxigênio e ir para a luta. Que se eu abaixar a cabeça, entrar em depressão, vai ser pior para o meu filho, vai ser pior para a minha esposa, entendeu? Vai ser, nossa senhora, é pior. Então, temos que ter força. Às vezes eu, de noite, eu desabo para longe deles, para ninguém ver, mas para suportar não é nada fácil, não. É muito difícil e outra coisa, muito constrangedor. Eu tenho 4 filhos, todos 3 filhos são advogados, tenho outra filha que termina agora odontologia. Então, são filhos bem criados, são famílias do bem, são famílias de religião. Nós queremos só paz, nós queremos produzir, nós queremos crescer nosso Brasil. Mas a perseguição para nós da direita tá demais, passou fora da casinha, tá fora da casinha, eu te confesso isso aí. E é isso que me chama a atenção, você tem uma família comum, né, são uma família como qualquer outra do Brasil, né, uma família de pessoas de bem, trabalhadoras, pessoas que querem o bem do país, sofrendo uma espécie de tortura psicológica, violação de direitos fundamentais, porque você vê o tempo inteiro a esquerda falando de direitos dos bandidos, né, direitos dos bandidos, e não, porque tem que ter a audiência de Direito custódia, dos manos. tem que ser assim, né, tem que ter a saidinha. Na saidinha ninguém é escoltado. Você já viu o pessoal sendo escoltado na Mostramos saidinha? ontem aqui, o Lula não foi praticamente escoltado para ir ao velório de um
neto, né? Nem lembro qual foi. Ele foi de terno e gravata, foi de helicóptero, Sem né? algema. Sem algema, de helicóptero, terno e gravata. E mostramos a chegada também ontem aqui, ó, ele num carro, para fora da janela do carro. Ele foi. Veja se você compare estas imagens. O Lula estava preso neste momento, com as imagens do Lucas brasileiro no velório da avó. É algo, né? Desculpa, Max, mas é algo Não é isso, inacreditável. é uma tortura psicológica. É feito para intimidar, é feito para ter esse. E isso não é justiça. Isso não é justiça. Tá? Então, saiba que a gente reza, viu, seu Evandro, por você, pela sua família, Eu pelo vou Lucas. falar outro caso aqui também. Quando saiu a condenação dele, que levou de um presídio para o outro, que tudo é no complexo, mas tem presídios diferentes, e que ele foi condenado a 14 anos, aí o que acontece? Colocaram ele em uma viatura, o outro policial falou, ó, é esse aí, você dá o tratamento que merece. Isso aí eu denunciei também no Ministério Público. E o que eles fizeram? Colocaram um gás de pimenta dentro da viatura, com meu filho fechado, acionaram esse gás. Só tiraram quando eles quiserem. Aí meu filho, já desmaiado, um dos policiais ainda falou, não, você não precisava ter se preocupado, nós sabemos o tanto que vocês suportam isso aí. No Ministério Público, eu falei isso aí lá para a diretora, e a diretora ainda deixou bem claro e falou: esses presos não são presos do Estado, eles são presos do Alexandre de Moraes. Seu Evandro, não quero explorar a dor da sua família, mas eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre a relação do Lucas com a avó, como era, e como que essa avó aguentou aí os últimos momentos tendo um neto preso injustamente e ilegalmente. Lacombe, é o seguinte, a relação do meu filho com a avó é desde bebezinho. Era coisa que ele pegava eles, todos eles, não só meu filho, como todos os netos dela, bisnetos, entendeu? No colo. Minha avó, a minha sogra, faleceu com 86 anos. O que veio adiantar esse falecimento da minha sogra, dona Joanice, foi exatamente a angústia. Ela não aguentava, entendeu? Então, é o seguinte, era aquela convivência assim de Nossa Senhora, ia, fazia almoço, fazia janta para eles, festinha para os netos faziam festa para ela o tempo todo, levava aquela avó para o show, levava ela para todo show que ela gostava, sertanejo, entendeu? E tudo isso aí foi cesseado para o meu filho depois do 8 de janeiro de 2023. Foi uma perca dos dois lados e uma angústia maior para uma senhora de idade que faleceu com 82 anos. Isso aí só veio antecipar, que ela era lúcida, forte, entendeu? Uma senhora guerreira, ela não tinha um mal nem na unha. Bom, a gente agradece muitíssimo. Não sei se a Alan quer deixar uma mensagem para o seu Evandro e para todo mundo que está aqui acompanhando. Estou acompanhando aqui o chat, claro que está todo mundo mexido, emocionado, porque é uma situação, não há nada que revolte tanto quanto a injustiça, quanto a isso, acho que ninguém tem dúvida. E nós então mandamos aqui um abraço grande para o senhor e para toda a família e nos colocamos aqui à disposição, na medida do possível, o que nós pudermos fazer aqui, conte conosco. E força, a gente espera sinceramente que algo aconteça e que não demore muito, para que todas essas pessoas do 8 de janeiro, todos esses inocentes, injustiçados, né, que eles tenham algum tipo de reparação em algum momento, a liberdade primeiro e algum tipo de reparação posterior, ainda que não vá, claro, cobrir tudo isso que a sua família está passando. Eu agradeço muitíssimo, receba aqui a nossa força. Muito obrigado. O que eu espero hoje e anseio é a liberdade. Não só para meu filho, mas a liberdade para todos. Aqueles que estão exilados em outros países, na Argentina, estão sofrendo também bastante. E te passar, quando meu filho saiu, a única coisa que meu filho teve a oportunidade de falar, na saída dele algemado, a paz do Senhor que esteja convosco. Amém. Amém. Muito obrigado, seu Evandro.
conte sempre com a gente aqui, tá? Muitíssimo obrigado. O senhor Evandro mostra o Brasil profundo, né? Raiz. A raiz, né? E nos dá Que esperança, né, não de ver é, o povo brasileiro tão que não é resiliente, não é né? o Brasil da novela, não é o Brasil dos Isso aí. filmes que são financiados por esse conluio de monopólios, não é o Brasil dos noticiários, é o Brasil real, que é o Brasil de fé, o Brasil que ama ter um relacionamento dentro do lar tão forte, né, a ponto de não ser enfraquecido mesmo em situações gravíssimas, né? Então, nós precisamos urgentemente de ligar aqui que a inteligência artificial começou a gravar do nada. Nós precisamos urgentemente fazer com que os políticos não virem os olhos a isso. Estavam jogando bola esses dias? Não estavam jogando futebol? Estavam. Tava Gilberto Kassab de árbitro, Tarcísio de Freitas de atacante, pelo menos, fez um gol de pênalti, marcado pelo Kassab. Uma das coisas que deteriora um país forte, né, quando ele está forte, ele começa a deteriorar, é essa qualidade moral, ou seja, essa fraqueza moral das suas lideranças. Roma caiu desse jeito, né? Então, se o Brasil quer se reerguer, nós precisamos ter pessoas não só na política, mas que tenham uma qualidade moral. Não sei se o termo seria qualidade, mas uma elevação moral. Hoje, o nosso país vive numa situação onde os políticos têm os seus jatinhos para viajar para onde quiserem, têm dezenas de assessores. Os presidentes de partido, então, vivem numa mordomia quase indescritível, né? Pessoas absolutamente desqualificadas. E o povo simples, de fé, sustentando o país nas costas, com uma dor como a do seu Evandro e a dor do seu filho que está sendo torturado na cadeia, assim como a dor do Daniel Silveira, assim como a dor de tantos outros que estão presos ou no exílio. A esses, eu digo, a eternidade irá recompensá-los de um jeito que, como São Paulo disse, olho humano jamais viu, ouvido humano jamais ouviu. Agora, para os responsáveis, que não é só o Alexandre de Moraes, todos os responsáveis, a vocês, se não se converterem a nosso Senhor Jesus Cristo, o fogo do inferno os espera. Ninguém pode viver nesta terra fazendo tanto mal a um inocente sem ser punido. Eu não quero aqui ficar falando de teologia, mas você sabe por que Deus fez com que nós tivéssemos um segundo juízo público? Apesar de quando a fé católica ensina que a pessoa já é julgada logo depois da morte. Você sabe por que na Igreja Católica você aprende que nós teremos um juízo final público? Porque Deus seria muito injusto se ele não mostrasse publicamente todas as maldades que uma pessoa fez. Porque quem goza nessa vida de bens ímpios precisa ser comprovadamente, do mesmo modo, com olho, com pele, com tato, com ouvido, essa pessoa precisa ser justificada. Ela precisa ser recompensada. Isso está, inclusive, no catecismo antigo, no novo eu não sei se está, Max, mas no antigo, o catecismo de Trento e o catecismo de São Pio X deixa bem claro. Vocês sabem que eu não gosto de tocar em assuntos de teologia, o pessoal vai discordar e tal. Eu só estou querendo compartilhar a minha fé aqui com vocês. Podem discordar à vontade. Não vou nem debater porque eu não debato teologia. Se tem uma coisa que me consola, é saber que todos os ímpios, um por um, hão de ser expostos na sua impiedade e irão pagar com um fogo que não se apaga. Todos. Do contrário, eu não teria forças para suportar
tamanha dor. E, inclusive, nesse trecho do catecismo, cita um salmo, onde diz: meus pés fraquejaram, e por pouco eu não invejei os ímpios. Porque essa é a dor do justo. A dor do justo é quando ele, no auge, ele quase inveja a bonança dos ímpios. Mas o que eles hão de pagar, o olho há de ver, o ouvido há de ouvir e o tato há de sentir. Porque Deus é justo. Se não se converterem. Eu já falei para minha esposa, se o nosso sofrimento servir para a conversão do Alexandre e de todos que estão praticando, Deus seja louvado. Mas que eles se convertam. Porque, do contrário, eu vou me regozijar, sim, da justiça divina. Eu espero primeiro a misericórdia. Eu e minha esposa, nós já falamos isso inúmeras vezes. Nós não quero ninguém no inferno. Porque o inferno não se compara. Não se pede, não se deseja. Mas quem não quiser mudar de conduta e reparar os danos que estão sendo cometidos, eu preciso crer que Deus há de vingar. É porque não é uma injustiça, o que já seria revoltante, como disse, mas é a crueldade, é a covardia. Construção, né? É um negócio de louco, assim, como são vis, como são cruéis e ao mesmo